Eu hoje, há algum tempo, né, tinha feito o esquema para nós finalizarmos a série de 1 de João. Ainda nos falta finalizar a série de 1 de João. Mas eu estava tão entusiasmado com esta nova série que esqueci-me e preparei o segundo sermão desta nova série. E esqueci-me de 1 de João. Então, porque pronto, estamos a começar e é aquela adrenalina de começar uma nova série. Então, 1 de João vai ficar para o próximo domingo. E vamos finalizar a primeira carta de João. Mas agora vamos falar, já falamos já tivemos a primeira mensagem sobre esta série Jesus no Centro, a história da salvação. Tivemos no domingo passado. Encorajo os irmãos a ouvirem para acompanharem desde o início, quem não esteve, né? E quem não pôde ouvir em casa, que pudessem ouvir para acompanharem o Evangelho de Marcos, que é onde nós vamos estar. Vamos estar no Evangelho de Marcos, a percorrer o Evangelho e a mostrar, como Marcos também queria mostrar, que o centro de tudo é Jesus. E então vamos hoje falar vamos hoje tomar do ponto onde ficamos na semana passada. E o nosso objetivo com isto, também quando em oração, quando digo nós, aqueles que têm este ministério, que têm tido este ministério de pregar, da pregação aqui na igreja, eu, o Sandro e a Lídia neste momento, mas querendo Deus outras pessoas irão também juntar-se, mas quando pensamos nisto a ideia foi vamos tentar enfatizar e insistir, dar mais relevo à nossa visão como igreja. Ok? Quem é que sabe a nossa visão? Não é difícil de decorar, vá lá. Sim, mas aquela frasezinha que... Ok, exatamente. E nós estamos a falar daquela parte central, né? A parte central de Jesus no centro. A parte central está no centro, né? Faz sentido. E vamos insistir, claro que vamos tocar nas outras, porque não há hipótese numa igreja de não tocar nas outras dimensões. Mas esta será a dimensão central. E hoje vamos falar de 3 propósitos de Deus. Quais são os propósitos de Deus para a nossa vida? Digam lá, irmãos, quero a vossa participação. Assim bebo um bocadinho do meu chazinho. Adorá-lo. E porquê é que o adoramos? E porquê é que amamos? E porquê é que queremos? Porque o conhecemos. Sim. E o que é que acontece em nós quando nós conhecemos Jesus? Estamos transformados, não é? Temos uma nova identidade. Esse é o primeiro propósito de Deus. Deus quer uma nova identidade. Deus quer formar uma nova identidade em nós. E é por causa dessa identidade que então nós o adoramos, que então nós vivemos de uma determinada maneira. E esse também é o propósito de Deus para nós. Não é só conhecê-lo e ter uma nova identidade. Já agora, qual é essa identidade? Filhos. É uma identidade de filhos. Ganhamos uma nova identidade de filhos. E depois? Alguma coisa depois disso? Ou só ficamos assim aconchegadinhos nos braços do Pai e mais nada? O que é que há a seguir? Obediência. E obediência, calma, já vamos aí. Obediência é um caminho, né? É um caminho. Então nós temos uma nova identidade, depois temos que fazer o caminho, né? Qual é a palavra que define esse caminho na Bíblia? Isso é seguir também, mas é seguir. É um caminho de amor, de crescimento, né? Aquilo que a Bíblia chama discipulado, né? O caminho do discípulo, né? Temos
Esse também é propósito de Deus. Não é? O propósito de sermos uma nova identidade, de crescermos nessa nova identidade e de caminharmos nessa nova identidade e depois. Então somos filhos, que crescemos como filhos, não é? Tornamos-nos mais maduros nesse caminho e depois. Aquilo que o Manel já disse, depois temos uma missão, não é? Que também é propósito de Deus. E esses três propósitos precisam de estar presentes na vida de um cristão. A identidade é mais fundamental. Nada acontece de real na vida de um cristão, nem sequer há cristão. Só cristão nominal. Não é? Só de nome. Não há cristão sem identidade nova. Ok? Então, nada é mais fundamental do que isso. Uma identidade nova que depois nos leva a caminhar num certo caminho, que é o caminho do crescimento, que a Bíblia chama de discipulado. A Bíblia não chama, não temos bem esse termo, mas é o caminho do discípulo. E isso a Bíblia fala muito de discípulo. E depois, mas temos outro propósito, que é estamos neste mundo com uma missão. Né? E todas elas estão interligadas, todos esses propósitos de Deus. E hoje vamos falar, no Evangelho de Marcos, vamos falar de Jesus como o centro. Não me digam. O centro da vocação. Vocação tem a ver com o chamado, né? Chamado. Somos chamados em primeiro lugar a uma nova identidade. Né? Vocação vem do latim vocare, que significa chamar. Né? Então, Deus chama-nos para uma nova identidade, em primeiro lugar. E Jesus é o centro dessa nova identidade. Depois Deus chama-nos também para um caminho discipulado, e também Jesus é o centro aí, não há novidade, e também nos chama para uma missão, e Jesus também é o centro dessa missão. E hoje vamos falar de cada uma dessas, mas vamos ler em Marcos, no capítulo 1, versículo 14 a 20, que foi onde ficamos na semana passada, e onde estas três dimensões estão presentes logo no início do Evangelho. Toda a gente já abriu? Sim? Posso ler? Depois de João Batista ser preso, Jesus voltou para a Galileia. Proclamava o Evangelho de Deus e dizia: é chegada a hora. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se dos pecados e creiam nesta boa nova. Ao passar junto do lago da Galileia, Jesus viu Simão e o seu irmão André, que lançavam as redes, pois eram pescadores. E disse-lhes: venham comigo e eu vos farei pescadores de homens. Largaram imediatamente as redes e foram com ele. Um pouco mais adiante viu Tiago e o seu irmão João, filhos de Zebedeu, que estavam no barco a consertar as redes. Jesus chamou-os e eles logo deixaram o pai no barco com o seu pessoal e foram com ele. Então, é isto que nós dizíamos, estes três pontos que nós vamos falar. E o ponto 1, Jesus é o centro da vocação. Jesus é o centro da nossa nova identidade. E Jesus, quando começa o seu ministério, quando ele começa depois do seu batismo, né? E falamos de identidade a semana passada, o batismo confirmou a identidade de Jesus, e ele depois começou a transmitir uma mensagem. Foi logo a primeira coisa que ele fez. Antes foi para o deserto, né? Teve as tentações também, mas o ministério de Jesus começou aqui, começou no chamado o chamado através de uma mensagem. Esta mensagem muito simples. Qual era a mensagem assim de Jesus? É chegada a hora, o reino de Deus está próximo, arrependam-se dos pecados e creiam nesta boa nova. Ou seja, está próxima a hora em que Deus vai estabelecer o seu reino, vai começar a estabelecer o seu domínio. E o que é que nós temos que fazer? Arrepender dos pecados e crer nesta boa nova. E o que é que significa arrependimento? E o que é que significa crer? Okay? Alguém se lembra da palavra grega para arrependimento? Já falamos muitas vezes. Acaba em noia. Mas não é paranoia. Metanoia, que significa o quê? Significa uma mudança de mente, uma mudança de direção ao propósito. Na Bíblia fala de uma reorientação radical na direção de Deus. Ou seja, é uma reorientação radical. E fé. E o arrependimento é uma parte importantíssima, né? É uma parte inicial
da conversão. Né? Para uma pessoa converter o seu coração precisa de se arrepender. E a primeira coisa que Jesus diz: arrependei-vos. Isto foi Pedro, este discurso foi Pedro que fez: arrependei-vos e convertei-vos. Ou seja, arrependei-vos e convertei-vos. Né? Arrependam-se, tomem a decisão de mudar de direção e depois convertam-se. E aqui entra a fé. E a palavra grega é pistis, né? Que também significa fidelidade. Então, fé é onde nós vamos buscar o crer, né? Crer. Fé. Então Jesus diz o quê? Arrependam-se, tomem a decisão de mudar radicalmente de direção e depois coloquem toda a vossa confiança em mim. Creiam nesta boa nova. Quem era a boa nova? A boa nova era Jesus. Não é? A boa notícia é Jesus. É uma pessoa. Então Jesus diz: reorientem toda a vossa vida e depois ponham a vossa confiança em mim. E aí nós convertemos-nos. Não é? A chamada conversão. A fé é a certeza das coisas que se esperam, a garantia das coisas que não se veem, como diz Hebreus 1:1. Não é? É tudo ao contrário. Não é? Porque nós, no nosso natural, nós temos a certeza daquilo que já alcançamos. O que não alcançamos não temos a certeza. Não é? A garantia é aquilo que nós vemos, isso é que está garantido. Não é o que não vemos que está garantido. Então é toda uma mudança de mente. Toda uma mudança de mente. E o arrependimento, mudamos a direção e começamos a viver com esta mudança de mente. E Jesus é o centro de ambas as transformações. São transformações radicais na vida do ser humano. Jesus é o centro. E Jesus é o centro porque Ele é a mensagem. Okay? Ele é o objetivo do arrependimento e Ele é o objetivo da fé. É uma pessoa. Nós entramos num relacionamento com uma pessoa. Isto não é uma cena religiosa. Isto não é o pertencer a um clube. Isto não é como mudança, não é como mudar de partido político. Não é? Isto é uma transformação radical em que nós entramos num relacionamento com uma pessoa. Okay? É como um casamento. Não é? A vida muda radicalmente quando se casa, certo? Radicalmente. E o casamento com Jesus, na conversão, é uma mudança radical também. Nunca mais nada pode voltar a ser igual. Nada. Tudo é visto de uma maneira diferente. Tudo é encarado. Há uma mentalidade completamente nova. E se ainda não estás aí, então está na hora de levar a coisa a sério. Não é? Porque isto de vir à igreja é muito bonito, é fixe, é bom, mas não diz nada. Só por si não diz nada. Não é? O que diz é o que está a acontecer no coração. Se há realmente toda uma nova forma de encarar a vida. E então não é só uma mudança moral, não é, olha, agora eu tenho novas regras na minha vida. Agora antes eu podia fazer isto e não podia fazer aquilo. Agora eu não posso fazer aquilo e posso fazer isto. Não é isso. Não é uma cena só intelectual. Não é só uma coisa que eu agora penso de maneira diferente. Agora tenho uma opinião diferente. Tenho uma opinião diferente sobre a religião, sobre a política. Não é só ter uma opinião diferente. Não é só ter um pensamento diferente. Eu agora acredito em coisas diferentes. Não é só isso. Só isso até aqui, o que nós dissemos, é só religião. É só religiosidade. E Jesus quer muito mais do que isso. Ele quer uma relação. E uma relação com Jesus é um compromisso para toda a vida e que muda tudo. Muda tudo. Tornamos-nos filhos de Deus e irmãos uns dos outros, e Jesus é o irmão mais velho. Paulo diz aqui em Romanos: aqueles que Deus de antemão conheceu, também os predestinou para serem semelhantes ao seu Filho. Desse modo, o Filho é o primeiro entre muitos irmãos. Ok? Então nós entramos numa família. Não é? A conversão não é entrar numa nova religião. A conversão é entrar numa família. É por causa disto que nós estamos aqui. Porque somos uma família. A conversão é entrar numa família, é viver como parte de uma família. E isto é a vida cristã.
E uma grande percentagem dos nossos sofrimentos, das nossas aflições, não todas, mas uma parte, é a nossa dificuldade em entender isto, né? Em entender o que é ser igreja, em entender o que é pertencer a Deus. Porque quando nós entendemos, o pastor Paulo Júnior, quando disse aqui, acho que foi ele que disse, que a família é o espaço onde nós podemos ser curados de todas as nossas doenças. E ele não estava a falar de doenças físicas, embora também possa haver cura física, mas ele estava a falar de outro tipo de doenças, né? As nossas doenças da nossa mentalidade corrompida, né? De nós termos vivido e termos sido ensinados de uma determinada forma e agora temos que adquirir uma nova mentalidade. E a nossa resistência a adquirirmos essa nossa mentalidade, a nossa resistência provoca-nos muitas dores e muito sofrimento. A todos, ok? Sem exceção. Porque nós resistimos a isto. Esta coisa da unidade, eu estou aqui a falar um bocado abstrato, eu sei, mas um bom exemplo é o casamento. O casamento é sempre um bom exemplo, não é? Quando uma pessoa resiste, quando uma pessoa é casada e resiste àquilo que significa ser casado, está aí grande sofrimento. Quando uma pessoa é igreja, é família de Deus e resiste àquilo que é ser família de Deus, está aí grande sofrimento. Dá para perceber melhor, não é? Se uma pessoa é casada e quer continuar a viver a vida de solteiro, não é? Está aí grande sofrimento, não é? Se uma pessoa é família de Deus e quer continuar a viver como se não fosse, e o que é ser família? Isso depois aí, não é? Aí passamos a vida toda a entender o que é ser família, a olhar para Deus, olhar para Jesus, para a Trindade e a entender o que é ser família. Olhar para a Bíblia, o que é que o apóstolo Paulo ensina e os apóstolos todos ensinam, não é, sobre isto, e toda a Bíblia nos ensina. Então, ser família realmente é viver numa dimensão de amor, porque a ideia de Deus para a família é amor, acima de tudo. O amor que significa também perdoar, que significa também cuidar, significa também corrigir, significa também acarinhar, né? Tudo isso faz parte e Deus convida-nos para isso. É para isso que Deus nos convida. Uma nova identidade de família. Está ligada à nossa identidade. Por isso é que temos uma identidade de filhos. Filhos, família. Certo? Filhos de Deus, irmãos, com um irmão mais velho, que é Jesus, família. Só que é uma família perfeita. Nós entramos numa família perfeita, que é a família da Trindade, e com sempre um ideal de perfeição. Não é? Na família de Deus, quando nós entramos para um ideal de perfeição. Claro que depois, como estamos todos a crescer neste mundo imperfeito, não é? Até chegarmos lá ao dia do Senhor, aí, claro, não, estamos atrás da perfeição. Mas este é o mais fundamental. E depois, o caminho. Somos filhos e depois temos que crescer como filhos numa família. Crescemos como filhos numa família. Jesus, ao passar junto do lago da Galileia, viu Simão e o seu irmão André, que lançavam as redes, pois eram pescadores, e disse-lhes: venham comigo. Cortei aqui o versículo a meio, porque eu quero ficar aqui para já. Venham comigo. Outras traduções dizem: venham após mim. Mais um bocadinho de grego. Opisomou, atrás de mim. O que significa seguir alguém, não apenas fisicamente, mas imitando tudo o que a pessoa faz. É ser um discípulo. Isto é ser discípulo. Certo? Nós seguimos alguém seguimos um mestre imitando essa pessoa. Discípulo é mais do que aprender, é mais do que ser discipulado é mais do que ensino, é mais do que passar informação. Nós temos um bocado essa mentalidade, né? Um discipulado é o quê? Vamos ser ensinados sobre uma série de doutrinas. Que está bem, não está mal, não pode ser só isso, ou isso não pode ser a parte principal. O discipulado é vida com Jesus. Discípulo não é apenas aluno, é alguém que partilha a vida. Ser discípulo é partilhar a vida.
É ter pessoas com quem nós partilhamos e ter algumas pessoas com quem partilhamos o que há de mais íntimo e mais profundo. Que podemos, pessoas de confiança com quem nós podemos abrir totalmente a nossa vida. Falar do que nos dói, falar do que, enfim, de tudo aquilo que precisa ser falado. Não é? Do que passamos, das aflições que passamos. E isso é discipulado. E em tudo isso aprender. Em tudo isso estar com um espírito ensinável. Um espírito de aprendizagem. Não pode ser discípulo quem acha que já sabe tudo. Quem acha que já aprendeu tudo não é discípulo de ninguém. Ok? Pode dizer que é, pode dizer... E vou arriscar a dizer, quem acha que já sabe tudo, corre o sério risco de também não ser cristão. Mas Deus, enfim, não quero entrar por aí. Porque a vida cristã é uma vida de aprendizagem. Contínua, permanente. Não é só uma vida de eu ensinar os outros. É uma vida de eu ser ensinado. Ok? Então, quem é discípulo é moldável. É ensinável. E discipulado é isto. É ir atrás de Jesus. Como é que nós podemos aprender se não somos ensináveis? Não é? Não é fácil isto. Porque nós não temos essa tendência natural. Nós não queremos que nos ensinem. Não queremos que nos desafiem. Mas Deus desafia-nos. E Deus ele quer nos ensinar. Ele quer nos ensinar através de quê? Através de um PowerPoint. Também. Mas Deus, o método, este é um método que Deus sempre usa, não o PowerPoint, não é? Porque o PowerPoint é recente, mas o método do ensino oral, de estarmos a aprender alguma coisa com alguém que nos está a ensinar verbalmente, alguém que nos está a passar algumas ideias, mas a vida. Depois a vida. A aplicação disto que nós aprendemos, aí é que Deus trabalha. Não é? Aí é que Deus trabalha. Através de grandes acontecimentos e através de pequenas coisas. Da vida do dia-a-dia. Conversas, conflitos, tensões, ansiedades, coisas dos relacionamentos em casa, no casamento, na família, no trabalho. Todas essas situações. E é nos relacionamentos que Deus tem uma preferência especial por trabalhar. Não é? Porque é os relacionamentos que são um espelho para nós. Nós, quando nos relacionamos uns com os outros, a forma como nós respondemos mostra-nos quem nós somos. Não é? A pessoa vem, entrega-nos alguma coisa, traz-nos alguma coisa, uma atitude, uma palavra, um comportamento, e nós, como nós respondemos, isso que a pessoa nos traz tem a ver com a pessoa. Agora, como nós respondemos, tem a ver connosco. Isso mostra-nos quem somos. E aí somos desafiados, se estivermos dispostos a aprender. Se endurecermos o nosso coração e não quisermos, porque custa ser desafiados, que alguém toque nas nossas fragilidades, nas nossas debilidades, nos nossos defeitos. Mas o discipulado é isso. E nós precisamos de mergulhar no discipulado. Mergulhar intencionalmente no discipulado. Entender tudo o que nós passamos na nossa vida como oportunidade de aprendizagem. Isso é mergulhar no discipulado. Não como algo que nos vem atrapalhar. Não é? Há muita coisa que nos atrapalha na nossa vida. Mas nós muitas vezes entendemos aquilo que nos acontece de desagradável só como coisas que nos vêm atrapalhar. E aí estamos a perder a oportunidade de discipulado. Estamos a perder a oportunidade de aprender. Achamos que é só para nos atrapalhar. E aí vivemos sempre no futuro. Quando isto passar, aí eu vou estar em paz. Quando esta pessoa sair da minha vida, aí eu vou estar em paz. Quando eu mudar de trabalho, aí eu vou estar em paz. E algumas dessas coisas fazem parte da vida, as mudanças fazem parte da vida. A nossa ótica é que não pode ser fugir de alguma coisa para estar em paz. Porque não é essa a ideia. Isso não é discipulado. Fugir de alguma coisa para estar em paz não é discipulado. Discipulado é
Quando é a altura de mudança, é a altura de mudança. Mas enquanto não é a altura de mudança, somos ensinados por aquela circunstância. Usamos aquela circunstância para aprender quem somos, como Deus quer trabalhar em nós. E quando for a hora de mudança, quando for a hora de mudar de trabalho, quando for a hora de mudar de... E Deus muitas vezes traz alívio, porque, não é? Ele muitas vezes livra-nos das aflições. Então Ele vai dirigir, as coisas vão acontecer naturalmente. Vai ser uma direção do Espírito Santo. Não é? E a pressa é inimiga da perfeição, obviamente. A pressa é inimiga da perfeição. Nós entramos neste caminho de discipulado juntos. Nós entramos pela porta, que é Jesus. Entramos por um caminho, damos um passo de fé, o passo de colocar a fé em Jesus, e depois vamos atrás dele. Venham comigo, disse Jesus. Venham comigo. Então vamos com Jesus. Não é? Vamos com ele. Aí vamos nos tornar mais com Jesus. E Jesus desafia-nos a ser uma família de famílias onde relações profundas e reais acontecem. Com tudo o que de bom e doloroso isso implica. Não é? Tudo o que de bom e doloroso isso implica. Não é? Como uma família. Não é? Lá em casa há coisas muito boas e coisas dolorosas. Certo? Ou é só na minha? Acho que não. Não é? Na família de Deus é igual. Há coisas, na nossa família espiritual, há coisas muito boas e muito dolorosas. Faz tudo parte. É esse o caminho do discipulado. O caminho do discipulado é esse. E temos que ser intencionais nisso. Disse o apóstolo Paulo: esforcem-se por conservar a unidade que vem do Espírito, vivendo em paz uns com os outros. Construir a paz dá muito trabalho. Construir a paz é uma guerra. Não é? Construir a paz é uma luta. Não é? A paz não é uma coisa que vem assim do alto. Paz. De repente estamos todos zen, não há mais conflitos e está tudo numa relação perfeita. Não. A paz constrói-se. Por isso é que diz aqui: esforcem-se. Esforcem-se. Está trabalho. Esforcem-se por conservar a unidade que vem do Espírito, vivendo em paz. É um esforço viver em paz. Mas é um esforço não humano. É um esforço de dar lugar ao Espírito. É um esforço de nós sairmos de cena e deixar o Espírito de Deus entrar. Não é? Isso também havia muito para dizer sobre isso. Nós sairmos de cena. A nossa vocação é entrar numa relação de filhos. O discipulado é o caminho de aprender a viver como filhos. E a nossa missão é gerar filhos. Mais filhos. Não filhos para nós, filhos para Deus. Jesus é o centro da missão cristã. Quando Jesus termina aquela frase, né, que eu cortei a meio, ele diz: eu vos farei pescadores de homens. Venham comigo, vamos com Jesus e ele nos fará pescador de homens. E depois ele... vemos aqui o que é que João, o que é que Tiago e João, filhos de Zebedeu, fizeram. Enfim, e Jesus, ele convida a uma missão. Ele convida a uma missão. O que é que significa missão? O que é pescar? O que é isto de pescar? Jesus estava a fazer um trocadilho porque eles estavam a pescar na altura. Eles eram pescadores. Não é? Então Jesus diz: venham ser pescadores de homens. O que é pescar? O que é isto de pescar? O que é que Jesus quer dizer com isto? Lançar a cana. Com um isco, uma linha. É suposto isso ser uma metáfora, não é? Uma metáfora de quê? O que é que significa pescar? Homens, pescar pessoas. Pescá-las. Trazê-las para a família, ganhar pessoas. Mas quem? Quais pessoas? Quem são os homens? Pescadores de homens? O que é isto? É só os homens. Mulheres não. Então quem? É para pescar quem? Toda a gente. Todos os seres humanos. Não é?
ganhar pessoas, todas as pessoas. E o chamado de Jesus é para isso. Nós temos uma missão para todos. Para todos. Os que cheiram bem e os que cheiram mal. Certo? Os agradáveis e os desagradáveis. Qual é a nossa ótica quando nos relacionamos com as pessoas? Na nossa caminhada? Lá fora, na escola, no trabalho, na vizinhança. Qual é a nossa ótica? Nós entendemos que estamos com uma missão e que aquelas pessoas são a nossa missão? Aquelas pessoas são a nossa missão. Deus coloca-as ali para nós as pescarmos. E não é só o vizinho simpático. É o vizinho chato também. Ok? Como é que nós fazemos isso? Como é que se pesca? Aí, meus queridos, aí cada caso é um caso. Cada caso é um caso. E aí temos que ser dirigidos pelo Espírito Santo. Mas a ótica, o nosso objetivo com as pessoas que nos rodeiam, qual é? Muitas vezes, se formos honestos, é livrar-nos delas. Esse é o nosso objetivo. Que elas desapareçam. E rápido, de preferência. Pois é. Pois é, aceitar como elas são. Cheirem bem, cheirem mal. Exatamente. Aceitá-las como elas são. Não é? Olha, é uma boa não tentarmos mudar as pessoas à força, não é? Fazê-las, torná-las como nós, aceitá-las como elas são, mas intervir na vida delas. Ter uma intervenção na vida delas. Como é que nós intervimos? Como é que as pescamos? Aí temos que estar sensíveis ao Espírito Santo. Como é que eu me vou posicionar diante desta pessoa, tendo em mente o meu objetivo, que é ganhá-la para Cristo? E esse é o objetivo. Como é que eu vou fazer isso? Aí temos que ser estratégicos. Pensar, como é que eu posso fazer isto? Como é que eu posso, este vizinho chato, como é que eu posso torná-lo mais macio? Como é que eu me posso posicionar? Aí podíamos falar de muita coisa, mas vamos andar. O que é que Jesus chamou aqueles discípulos, primeiros discípulos, para fazer? Chamou-os para seguir e fazerem o quê? Aquilo que eles faziam? Sim. Mas Jesus chamou-os para saírem de tudo o que lhes era familiar. Não é? É uma missão desconfortável. Lá está. Eles deixaram o pai no barco com o seu pessoal e foram com Jesus. Então eles deixaram uma vida que era familiar para eles. E irmãos, nós não temos que deixar a nossa profissão. Muitas vezes o chamado de Deus não é esse. Para algumas pessoas é. Deixar uma profissão que se tenha para entrar noutro tipo de registro, noutro tipo de ministério. Não é? Mas muitas vezes não. É continuar, só que deixar aqueles velhos objetivos. Qual era o objetivo daqueles discípulos, na atividade profissional deles? Qual era o objetivo? Sustento. Eles estavam lá para sustentar, estavam lá para ter o suficiente, para ganhar um dinheirinho, para suprir as necessidades, para pescar os peixinhos, venderem os peixinhos. Não é? Agora Jesus diz, esse objetivo já não é o objetivo principal. O objetivo principal é ser pescador de homens. No caso deles, eles tiveram que sair de lá da pesca. No nosso caso, muitas vezes não vamos sair. Vamos continuar, mas nesse contexto, nesse lugar, vamos pescar. Vamos ser pescadores. E a missão cristã não é sobre conquistar adeptos, não é sobre atrair multidões, não é sobre construir instituições, é construir relações. Acima de tudo, a missão é construir relações e chamar as pessoas para uma relação. Chamar as pessoas para a nossa beira, como dizia a Carla. Chamar as pessoas para a nossa beira. É mesmo isso. Não é chamar as pessoas para uma religião. Não é chamar as pessoas para um grande ajuntamento e nada contra grandes eventos, mas
Mas se não há uma relação, se não se constrói uma relação, então isso não serviu para nada. Porque a missão é entrar numa relação. Construir relações e gerar filhos para o Pai. Gerar filhos para o Pai. Não é filhos para nós. Não é filhos para nós. Não é filhos para nós. É filhos para o Pai. Nós não queremos pessoas que fiquem coladas a nós. Que fiquem dependentes de nós. Que precisem de nós. Nós não queremos pessoas que precisem de nós. Eu não quero pessoas que precisem de mim. Eu quero ganhar pessoas que precisem de Jesus. E que sejam independentes de mim. Okay? Eu não quero ser o sustento da fé de ninguém. E cuidado. Porque nós, na nossa parentalidade, nós podemos aprender muito com a parentalidade. Não é? Os nossos filhos, é muito fácil nós tornarmos os nossos filhos dependentes de nós. E eles precisarem de nós. Porque a gente quer proteger. Não é? A gente quer proteger, não quer que eles sofram, não quer que eles se afastem muito. Queremos que eles fiquem ali. E aí estamos a criar filhos dependentes de nós. Não estamos a gerar neles autonomia e independência. E depois, quando eles forem forçados a saírem de nós, eles vão estar, o quê? Desorientados na vida. Não vão saber desenrascar-se. Não é? É o que temos ouvido aí das novas gerações, em que os pais vão à faculdade reclamar da comida do refeitório. Vão reclamar à faculdade da comida da cantina. É esse tempo que estamos a viver. E o que é isso? Não é? É o chamado pai helicóptero, ou mãe helicóptero. Não é? Anda sempre ali. Não é? Não deixa o rapaz, deixa a rapariga desenvolver-se. Deixa ser desconfortável. Deixa ficar ansiosa. Não há problema nenhum em ficar ansioso ou ansiosa. Faz parte. Claro que estamos ali para ajudar e tal, mas sem sufocar. Sem sufocar. Muitas vezes, espiritualmente, nós fazemos isso. Não é? Nós não queremos libertar as pessoas. Queremos que as pessoas andem sempre ali dependentes de nós. Não é? Elas têm sempre que... E depois isto é um equilíbrio difícil, não é? Porque da mesma maneira que os filhos, também a ideia não é que eles se esqueçam de nós e que nós não sejamos nada para eles. Não é essa a ideia. Mas a ideia também não é eles serem dependentes de nós. Então, nesse equilíbrio, espiritualmente, no discipulado cristão, tem que ser assim também. Na nossa missão, ao gerar filhos, nós não queremos filhos para nós queremos filhos para o Pai. Então, nós também não queremos estar completamente ausentes da vida das pessoas. É o equilíbrio. Isso é que é difícil. E tem muito a ver com a nossa ideia de parentalidade. Tem muito a ver com a nossa ideia de parentalidade, que crescemos com isso. E tudo na missão cristã tem que ter Jesus como centro. Ele é quem pesca, através de nós. Não é? Porque na realidade o interesse de ganhar pessoas é dele, não é nosso. O principal é dele. Não é? E depois nós pescamos para ele e não pescamos para nós. Nós pescamos para ele. E essa é a missão cristã. Então, possamos entender que Jesus, ele tem que ser o centro de todos os propósitos de Deus para a nossa vida. Tanto a nossa identidade, que ele é o centro da nossa identidade, como do caminho que fazemos enquanto crescemos como filhos, e também da nossa missão dos filhos que nós queremos gerar para o Pai. Para o Pai. Para que os filhos tenham uma relação verdadeira com Deus e não sejamos nós os sacerdotes, como já ouvimos, que não é essa a ideia. Não é? Que as pessoas têm que passar por nós para chegar a Deus, ou tenham que passar por nós para receber de Deus. Então nós passamos a ser os intermediários. Não. E que Jesus seja ao centro. Amém, irmãos? Estamos aqui a falar de coisas muito fundamentais, coisas básicas, que têm a ver com os fundamentos da fé cristã. A identidade, o discipulado e a missão. Tudo básico. E isto precisa estar muito bem claro na nossa mente para termos uma vida cristã saudável ou a caminhar para a saúde. Não é? A caminhar para a saúde. Vamos ficar de pé. Vamos ficar de pé.
Amém, Senhor. Amém, Pai. Nós queremos-te, queremos reconhecer na Tua Palavra a nossa necessidade e realmente encarar a nossa necessidade como algo real. Nós temos a necessidade permanente de te recolocar no centro da nossa identidade, entender que somos filhos, não andar à procura de inventar uma identidade, quando já essa identidade já nos foi dada. E o caminho também de colocar-te no centro do nosso caminho, entendendo que tudo na nossa vida, tudo contribui para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas. Pai, e entender isso como oportunidades de aprendizagem para nós crescermos como filhos e amadurecermos caminhando para o alvo que é Jesus, o nosso irmão mais velho. E que também, Pai, sejamos frutíferos na nossa missão, possamos entender que temos uma missão de incluir, de chamar outros para a nossa beira, chamar outros para o nosso relacionamento, para a nossa família, chamar outros para a nossa mesa, chamar outros para a nossa intimidade. Abrir a nossa intimidade. Não construir guetos, não construir bolhas de relacionamentos confortáveis para nós. Mas ter relacionamentos abertos que permitam que outros venham e se incluam e se sintam parte e se sintam acolhidos, Deus. Que sejamos esse tipo de pessoas, sejamos esse tipo de famílias, sejamos esse tipo de igreja. Pai, que não nos possas deixar confortáveis com aquilo que é natural em nós, mas ajuda-nos a abraçar o desconforto de ouvir o Teu chamado e obedecer. Em nome de Jesus, Pai. Amém. Amém.